Olá, pessoal. Então, dando continuidade à resenha do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, do Dr. Dale Bredesen, da editora Objetiva, hoje nós iremos, então, para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo tem como título Virando os Dogmas do Avesso, as lições aprendidas. Ele inicia esse capítulo falando justamente da luta, a luta contra o Alzheimer, né? Porque quando alguém da família desenvolve o Alzheimer, começa uma luta pelo tratamento, uma luta pela capacidade de adaptação das pessoas que estão cuidando, uma luta para que se saiba como cuidar dos pacientes de forma adequada, e a luta segue, né? A luta segue no sentido do melhor método científico para se investigar e tratar a doença. Então, ele fala dessa luta pessoal, da maneira como ele e sua equipe conseguiram mostrar os múltiplos fatores envolvidos na produção da doença de Alzheimer e como isso tem que ser divulgado para os neurologistas para que eles possam, então, utilizar essa forma com mais eficácia em relação a tratamento de casos precoces, mas principalmente em relação à prevenção. Então, é um momento em que se vive uma quebra de paradigma, e essa quebra de paradigma exige adaptações. É necessário que os médicos estudem esses aspectos diferentes para que eles possam, então, atuar de uma forma mais eficaz em termos de prevenção e até de tratamento de declínio cognitivo. Aí ele segue o capítulo falando que a maioria das pessoas que desenvolvem declínio cognitivo tem mais que um subtipo de Alzheimer. Então, no capítulo anterior, a gente viu que ele acha aqueles vários tipos de Alzheimer, faz uma subdivisão. E então, o que ele quer passar com isso para a gente, no meu entender, é que é muito importante a gente individualizar o paciente. O médico precisa individualizar, porque nós não vamos encontrar, geralmente, um paciente com declínio cognitivo exclusivamente por aumento da resistência à insulina, ou exclusivamente por uma deficiência de uma vitamina específica, ou exclusivamente por causa da exposição a uma toxina. Então, é importante esse detalhe. Geralmente tem, então, ali mais que um mecanismo para que o indivíduo vá perdendo função neuronal e vá tendo declínio cognitivo. Então, individualizar o paciente é muito importante. Ele fala também que o protocolo que ele propõe, que o protocolo RECODE, ele pode ser difícil no começo para quem está abaixo do peso. O protocolo, o RECODE, ele acaba produzindo uma melhora muito significativa naqueles pacientes que têm o aspecto inflamatório como sendo o aspecto que se sobrepõe na fisiopatogenia daquele declínio cognitivo. Então, esse aspecto anti-inflamatório, normalmente ele está relacionado à perda de peso. Então, os indivíduos que são magros podem ter alguma dificuldade no início da aplicação do protocolo, e existem, obviamente, algumas particularidades para esses pacientes, né? Porque, é claro, como eles têm pouco tecido gorduroso de repouso, eles têm uma dificuldade maior de produzir os corpos cetônicos, como o butirato, que a gente falou também no capítulo anterior. Então, esses pacientes podem ter diferenças, então, quando entram no protocolo, diferenças da forma como se alimenta, né? E às vezes vai ter que fazer uma cetose, não só através do jejum, mas também, às vezes, utilizando algum outro medicamento.
Nesse capítulo ele fala para termos muito cuidado com o diagnóstico de pseudodemência. A pseudodemência é uma demência produzida por alguma alteração orgânica ou psíquica, como, por exemplo, a depressão. Eu, particularmente, já tive vários casos em que o indivíduo chega com o diagnóstico de doença de Alzheimer inicial, quando, na verdade, o que ele tem é uma depressão. Então, a gente trata a depressão e o indivíduo melhora. Mas é claro que existem outros motivos para pseudodemência. Por exemplo, uma disfunção de tireoide. O indivíduo tem um hipotireoidismo, ele tem um declínio cognitivo, e isso não é doença de Alzheimer. Você trata a função tiroidiana e o indivíduo tem melhora das funções cognitivas. Então é muito importante isso, tomar cuidado com os casos de pseudodemência. É claro que é importante salientar que os indivíduos que têm depressão associada ao aumento da inflamação crônica subclínica têm uma chance muito maior de desenvolver declínio cognitivo e a doença de Alzheimer. Nesse capítulo ele vai dando exemplos de casos, tá? Então ele ilustra o que ele vai falando com exemplos de casos clínicos. Ele coloca aqui também um alerta, né? Cuidado com os que lhe dizem, volte daqui a um ano, você ainda não está tão mal. Infelizmente, essa é a conduta da maior parte dos médicos. Então, o paciente chega no momento em que ele está começando a ter um declínio cognitivo, pode estar no estado de comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico, que é uma situação pré-Alzheimer, e o médico diz, olha, você ainda não tem doença de Alzheimer, volte daqui a um ano. E não toma as medidas protetivas para aquele cérebro. Aí, quando passa um ano, o indivíduo volta, ele fala, agora sim, agora você tem doença de Alzheimer. Agora nós não temos como tratá-lo de forma curativa. Então, essa postura do médico, ela tem que ser eliminada, ela precisa acabar. É muito importante esses conhecimentos pregados pelo Dr. Dale Bredesen, no sentido de que existe algo a fazer. Não é simplesmente esperar a pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. É possível nós atuarmos para reverter parte da perda cognitiva, ou às vezes reverter completamente. Quanto mais precocemente essas medidas de proteção cerebral comecem a ser tomadas, maior a eficácia, tá? Bom, ele diz que quase todo mundo com declínio cognitivo, em algum grau, tem pelo menos um dos fatores de contribuição mais comuns. Então, ele lista aqui, né? Geralmente o indivíduo tem resistência à insulina, ou exposição a toxinas, ou exposição a mercúrio, por exemplo, metais pesados. O indivíduo pode ter oxigenação reduzida ao dormir, como na apneia obstrutiva do sono. O indivíduo pode ter intestino permeável, conforme nós já comentamos também na resenha do capítulo anterior, né? O intestino permeável é um fator fundamental para que a gente tenha a inflamação crônica subclínica, que acaba resultando em morte neuronal. Uma disbiose, que é o descontrole, é a perda do equilíbrio do microbioma, da flora intestinal, resulta, sim, em malefícios para o cérebro. Ele coloca aqui infecções crônicas, deficiências nutricionais, como vitamina B12, vitamina D, doença vascular. Então, ele diz que é crucial que a gente faça os exames para cada um desses fatores. E vamos tratá-los caso eles sejam identificados. E aí ele segue dizendo que não necessariamente é preciso corrigir todos os fatores de declínio cognitivo identificados para obter sucesso. Então, como eu disse, geralmente os pacientes vão ter mais que um fator, mas geralmente tem um fator preponderante.
Então, muitas vezes você não precisa atuar naqueles 36 fatores relacionados à destruição neuronal. Às vezes, atuando em menos, o indivíduo já tem uma melhora significativa. Mas é claro que ele vai dizendo que isso tudo é um processo. Você começa a se cuidar, vai mantendo esses cuidados e vai evoluindo nos cuidados. E dessa forma, vai havendo uma recuperação cognitiva. Embora quanto antes o tratamento for iniciado, melhor o resultado, presenciamos avanços claros, inclusive em casos de pontuação MoCA 0. Bom, quando você começa a fazer essa prevenção, esse tratamento de recuperação neuronal precocemente, o resultado vai ser muito melhor. Quando o protocolo RECODE vai ser aplicado em pacientes com doença de Alzheimer numa fase já adiantada, não vai haver uma reversão tão significativa, pelo menos foi isso que encontrou-se nos estudos. Mas existe a possibilidade de você frear a evolução e às vezes até de recuperar alguma função, mesmo naqueles casos em que a doença esteja muito avançada. Ou seja, em qualquer momento que você começar a tomar essas medidas corretas do RECODE, você vai ter benefício. Quanto mais precocemente isso começar, melhor. Embora, em geral, leve de 3 a 6 meses para a melhora, observamos evolução em apenas 4 dias em alguns casos. Então, depende muito da causa que está levando ao declínio cognitivo. Às vezes, por exemplo, se o indivíduo tem um declínio cognitivo significativo por exposição a uma toxina, por exemplo, e ele elimina a exposição a essa toxina, ele pode ter uma melhora muito rápida. Mas, de maneira geral, os benefícios significativos, eles são vistos depois de 3 a 6 meses do início da aplicação do protocolo. Tá? Ele coloca aqui que, embora o grupo positivo para ApoE4 tenha sido mais difícil de tratar, na maioria dos ensaios clínicos, esses pacientes tendem a responder melhor ao RECODE do que pacientes negativos para ApoE4, embora ambos possam apresentar resposta. O que ele quer dizer com isso? Bom, o ApoE4, como nós já comentamos, então, é um marcador genético para um aumento da predisposição à doença de Alzheimer. Esses pacientes, eles tendem a ter uma resposta melhor ao protocolo RECODE. E ele imagina que isso acontece porque, normalmente, nesses pacientes que têm um marcador genético que predispõe à doença de Alzheimer, eles têm um processo inflamatório muito evidente. E o protocolo RECODE, ele atua muito bem nessa parte inflamatória. Ele consegue fazer com que o indivíduo, através de mudanças de hábitos de vida, como mudança de dieta, atividade física, como através de melhora do seu microbioma intestinal, o indivíduo acaba tendo uma redução significativa da inflamação. Então, parece que por isso os pacientes com marcador genético para a doença de Alzheimer acabam tendo ainda uma resposta melhor ao protocolo RECODE. Bom, vamos ver o que mais que ele coloca. Ele faz aqui também um alerta: cuidado com exames laboratoriais ditos dentro dos parâmetros da normalidade. Na verdade, esses valores considerados dentro do limite da normalidade, eles nada têm a ver com otimização de função cerebral. Então, por exemplo, uma homocisteína, que é um marcador ali de inflamação, de destruição neuronal, ele é considerado normal até 12, mas os estudos mostram que quando ele chega a 7, esse nível de homocisteína já está relacionado ao declínio cognitivo e a maior chance de doenças cardiocirculatórias. Então, tomar muito cuidado com esses dados de parâmetro de normalidade de um determinado exame. Por isso que depois
baseado nos estudos da equipe dele, de referências bibliográficas, ele determina quais são os níveis a serem alcançados quando se faz o protocolo de prevenção contra o declínio cognitivo. Bom, ele diz o seguinte: se você estiver fazendo o protocolo ali com o seu paciente e esse declínio cognitivo continua, alguma coisa está errada. Ou você está deixando passar alguma coisa como médico, ou o paciente não está fazendo as coisas como deveria. Então, aí é uma questão de conversar com o paciente, dividir a responsabilidade, né? As pessoas precisam saber que para que haja melhora, elas precisam fazer a parte delas, principalmente num protocolo como esse, em que há necessidade de mudanças de vida, de hábitos de vida de forma significativa. Então, as pessoas precisam fazer a parte delas. O quadro de melhora geralmente se mantém. Ele tem um caso aí já de 8 anos em que a paciente está no protocolo, age de forma correta, e já há 8 anos que ela está muito bem. Mas, de maneira geral, os pacientes começam o protocolo, eles melhoram, eles relaxam, aí eles voltam a ter o declínio cognitivo, aí eles voltam para o protocolo. Eu, particularmente, tenho alguns pacientes assim, pacientes que têm uma melhora muito grande de início. Depois de alguns meses, começam a cometer os excessos, aí tem uma piora. Aí, geralmente, essas pessoas voltam para o protocolo e seguem, né? E seguem bem. Então, esse é um detalhe bastante importante. Bom, ele fala da importância da cetose, inclusive ele fala da importância de você ter um medidor cetônico para manter níveis que ele coloca como adequados, né? Coloca a importância dos triglicerídeos de cadeia média para que a gente faça acetona, como óleo de coco, fala da dose. E ele fala que muitos acham que alguma forma de estímulo, como parte do protocolo geral, potencializa a melhora. Ele fala aqui de estimulação magnética, fotobiomodulação. Eu, particularmente, no meu protocolo contra disfunção cognitiva, contra declínio cognitivo, eu utilizo neuromodulação, estimulação transcraniana por corrente contínua. Muitos estudos mostram que um estímulo anodal em córtex pré-frontal dorsolateral esquerda melhora a parte cognitiva de concentração, de memória de curta duração. Então, no meu protocolo, eu coloco esse item a mais e os pacientes têm realmente uma resposta legal. Ainda é experimental, eu ainda estou estudando isso, mas é algo diferente e que faz um estímulo a mais e na prática a gente vê que realmente funciona muito bem. Então ele fala dessa possibilidade, desses estímulos a mais para que haja então uma otimização da função cerebral. Bem, vamos ver. Ele vai fazendo esses comentários, que são comentários muito pertinentes. E para terminar esse capítulo, ele fala sobre a importância do conhecimento, né, de que as alterações relacionadas à doença de Alzheimer, as alterações fisiopatológicas, elas se iniciam até 3 décadas, às vezes até mais que isso, antes do início do declínio cognitivo. Então é algo que se faz de forma gradual. Então ele comenta aqui quantas desavenças de família, quantos problemas profissionais, quantas brigas, né, as pessoas têm por disfunção cerebral antes do diagnóstico. Isso é muito interessante, talvez você já tenha ouvido falar de situações assim, mas pessoas que têm uma vida normal, calma,
e de repente começam a ficar mais agitadas, mais impulsivas, às vezes mais agressivas, ou às vezes mais apáticas, faziam negócios brilhantes para melhora da parte financeira, de repente começam a perder dinheiro porque não conseguem mais fazer os negócios como antes, vai perdendo a eficácia e as pessoas ao lado não entendem, né? Elas simplesmente notam que a pessoa está com um comportamento inexplicável. Então, essa alteração de comportamento ela pode surgir anos antes do declínio cognitivo e do diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo, ou de demência por corpúsculo de Levy. Ele fala de um exemplo aqui, vamos ver aqui. Ele fala em algum lugar aqui de um indivíduo que tinha lá um comportamento exemplar, que tinha um humor muito equilibrado, e de repente ele começa a ter brigas com a esposa, ele chega a agredir a esposa, ele começa a ter um comportamento completamente não esperado, né, para aquilo que o indivíduo tinha sido a vida inteira. E logo depois vem o diagnóstico de um quadro degenerativo cerebral progressivo. Então é algo que a gente precisa se atentar. De repente, um membro da família começa a agir de forma muito diferente, aparentemente não tem nenhuma doença, mas talvez esse indivíduo já esteja começando a desenvolver sintomaticamente uma doença neurodegenerativa, como doença de Alzheimer, ou a demência por corpúsculo de Levy, ou a demência frontotemporal. Então é um dado para o qual ele chama a atenção e realmente é algo muito importante, certo? Então, esse foi o capítulo 3 do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, o Passo a Passo, né, do Dr. Dale Bredesen, editora Objetiva, e logo eu volto falando então do capítulo 4. Obrigado.